Fala pessoal, tá no ar mais um episódio do podcast Control Alt Law, melhor podcast de direito digital. Segundo, não sabemos dizer quem, já que ninguém deu uma sugestão hoje que presta. Conosco aqui presentes mais uma vez os professores Luiz Bino, professora Raíssa Pavon, professor Antony Gama. A Luísa, infelizmente, está em Medellín, na Colômbia, para um casamento, antes que alguém pense em alguma coisa. E hoje nós recebemos dois convidados extremamente especiais para falar um pouco sobre a questão da inteligência artificial no judiciário, os seus usos e algumas das iniciativas que estão sendo tomadas. Dr. Odenilson Fassa, desembargador do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, e doutora Liriane, que é a chefe de TI do TJMS. Isso. Sejam muito bem-vindos. Como vocês estão? Tudo bem? Muito bom dia, doutor Rafael Rios Chaya. Satisfação em conhecê-lo. O senhor que é uma referência em direito digital e inteligência artificial. Também satisfação estar aqui com a senhora Liriane Nogueira, que é a diretora da Secretaria de Tecnologia e Informação do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso do Sul. Também cumprimentar a doutora Raíssa Póvoa, advogada. Isso. O doutor Antônio Romero, advogado, ali falando de Ribeirão Preto. Satisfação também estar com o doutor Luiz Bino, advogado. E dizer que, agradecer espaço, para dizer que o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul vem implementando uma série de ações estratégicas para modernizar a gestão judicial e a gestão administrativa alinhadas às diretrizes do Conselho Nacional de Justiça e as tendências tecnológicas mais recentes. Entre essas ações, nós podemos destacar as iniciativas da inteligência artificial para automação e suporte a decisões, e as iniciativas de automação de processos por robotização para eliminar tarefas repetitivas de servidores e assessores, a parceria com a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul para pesquisa e desenvolvimento em IA, investimentos em infraestruturas de computação relacionados à inteligência artificial, implantação do EPROC para os processos judiciais eletrônicos e implantação do SEI para os processos administrativos do Tribunal de Justiça, entre outras medidas. Sensacional. A gente vai falar sobre EPROC também, então. Então, pessoal, já segue a gente nas nossas redes sociais, @control_alt_law, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok. Siga também o perfil dos nossos apresentadores, @oluizbino, @rafaelchaya.dv, @lufatim, @raissavpavon e @antony.dv, todos no Instagram. Sigam também o perfil do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, @TJMS Oficial, para que vocês fiquem aí por dentro de todas as notícias do Judiciário aqui do Estado e de iniciativas relacionadas ao projeto que vai ser discutido nesse episódio. Esse é um podcast que tem um apoio da ANAD, Associação Nacional de Advogados de Direito Digital, com sede em São Paulo. Lembrando que agora em outubro vai ter o CONAD, que é o Congresso da ANAD, lá na sede da ESPM, a Escola Superior de Propaganda e Marketing, que tem o seu curso de Direito. E esse evento será nos dias 16 e 17 de outubro. Para quem quiser, entra no site da ANAD, anad.org, para mais informações. Doutor, eu vou aproveitar então esse gancho que o senhor deu com relação a esse projeto da Federal. E aí, doutora Liriane Nogueira, por favor, fique à vontade e pode responder também. Em que consiste essa parceria do TJ com a Universidade Federal? O que ele está agregando para a inteligência artificial dentro do judiciário? Por que esse programa ele é tão especial? Essa parceria foi firmada agora em julho de 2025. Ela tem um prazo de 24 meses e realmente visa agregar a expertise da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul relacionado à inteligência artificial para desenvolver ferramentas que possam auxiliar a atuação do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, como disse, sempre no intuito de eliminar tarefas repetitivas de servidores e assessores,
Enfim, de modo que, inclusive, o Tribunal de Justiça, e a Liriane vai poder dizer mais sobre isso, desenvolvimento de uma plataforma para que o Tribunal de Justiça possa efetivamente desenvolver as suas ferramentas de forma segura. O problema do Poder Judiciário, nós todos sabemos, é a dificuldade de trabalhar, inclusive, com essas ferramentas que nós já temos hoje. Alguns tribunais do país, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, Santa Catarina, enfim, alguns já dispõem de uma plataforma segura, ou em nuvem, ou, enfim, através de data center, onde eles podem efetivamente explorar essas ferramentas, e o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul ainda está um pouco mais distante desse objetivo, mas preocupado e já trabalhando para alcançar esses níveis de excelência. Mas a Liriane pode, com certeza, dizer mais sobre isso, que é ela que está à frente dessa transformação do Poder Judiciário do Mato Grosso do Sul. Bom dia a todos. Um prazer estar aqui. Perfeitamente. Que o desembargador Fassa falou sobre o projeto, destaca bem o que o tribunal tem buscado, né? Juntar essa expertise dos professores, que são especialistas já em desenvolvimento de inteligência artificial, com a expertise do judiciário nessa matéria, né? Então, essa parceria, nós estamos há muito tempo vendo iniciativas de IA no judiciário, mas cada tribunal, ele corre para um lado, né? Ele vai fazendo uma iniciativa aqui, outra ali. E, embora nós tenhamos já feito algumas parcerias com outros tribunais para buscar ferramentas de fora, como é o caso do Zeus, lá do TJ do Pará, para fazer degravação de audiências. Nós também estamos adotando uma inteligência artificial lá do Pernambuco para poder fazer análise de demandas repetitivas, né? O Bastião, exatamente, que foi cedido, né, por eles. A gente tem uma troca muito legal entre os tribunais para fortalecer essa inovação, mas nós queríamos algo interno também. E eu entrei no judiciário já há 21 anos. E assim como eu, tem vários colegas. Então, a gente acaba ficando num mundo muito específico do judiciário. Ouvimos falar dessas tecnologias, mas nada como trazer professores que estão no dia a dia lidando com essas inovações para se unir a esse corpo técnico que já conhece um pouco do negócio para poder fazer uma inovação específica para esse domínio do judiciário. Então, essa parceria, né, que foi uma iniciativa da presidência, ela busca unir essas duas forças para a gente fazer, né? Começamos num plano de trabalho com precedentes, com análise inteligente de precedentes, para poder, a partir daí, sugerir minutas, né? Uhum. E acelerar esse processo do julgamento, porque nesses anos todos, o judiciário ele evoluiu muito na parte de automação de tarefas cartorárias, com aqueles dados que eram possíveis, né, de trabalhar, que eram aquilo que tinha em formulário, né, nome das partes, classe, assunto, tudo aquilo, movimentos, né, tudo aquilo que a gente já tinha cadastrado nos processos. Mas essa parte do texto, né, das petições, dos documentos, isso só a IA conseguiu fazer com que tivéssemos acesso. Sim, eu acho muito interessante, porque, como a Liriane trouxe, ela tá lá há 21 anos, né? E a gente vê toda essa evolução que antes a gente pensava o direito, né? Muito livro, doutrina, jurisprudência e tal. E hoje a gente tem que pensar o direito um pouco mais fora da caixa, que é pensar o direito também na tecnologia, né? Isso até mesmo, ele transcende, né, o direito digital. Eu gosto de falar muito nas aulas, principalmente, que o direito digital ele está em todas as áreas do direito, né? Ele está no penal, ele está no civil, ele está no tributário, ele está em todas as áreas do direito. E pensar o direito também no meio digital e trazer essa inovação para o Tribunal de Justiça, principalmente, porque, querendo ou não, a gente tem, né, certas dificuldades
no judiciário, realmente em relação à morosidade, uma padronização de entendimentos, que muitas vezes são difíceis, né? Cada juiz, cada desembargador tem um modo de pensar, um modo de agir, mas o procedimento em si, ele precisa ser padrão, né? E eu queria realmente questionar, dentro dentro do que vocês estão trazendo hoje, do que vocês estão vendo hoje, qual que é a maior dificuldade hoje do judiciário, principalmente Tribunal de Justiça aqui do MS, né? E também, como vocês estão estudando e tendo outros conhecimentos de demais tribunais, o que vocês estão entendendo, o que vocês estão vendo que é a dificuldade maior hoje no judiciário em relação a essa defasagem, né, de tecnologia, e o que vocês estão tentando buscar hoje fora, né, para aplicar aqui que vai resolver esse problema hoje? Eu penso que a maior dificuldade que o Tribunal de Justiça e o Poder Judiciário em geral do país enfrenta é a questão do letramento digital. É evidente que para operar essas tecnologias é necessário conhecimento específico de tecnologia, de IA, né? Algumas IAs específicas. Mas o Tribunal de Justiça tem agido, sim, tem feito. Nós já estão em andamento alguns cursos para servidores. Já teve o primeiro, tem previsto mais 4 cursos, é um número muito grande de servidores para serem treinados, ou pelo menos iniciados. Não digo treinados porque é um caminho longo e que tem que ocorrer durante um período muito grande, mas pelo menos para serem iniciados nesta questão da inteligência artificial e também a escola judicial. Isso tudo através da EJUD, a escola judicial. Ainda nesse fim de semana, sexta e sábado, nós tivemos na Escola Judicial um curso de inteligência escrita e inteligência artificial para magistrados, que eu participei, mais outros 50 magistrados, e outros cursos estão previstos. Então, o que o tribunal pretende fazer? Porque a ferramenta é mais fácil, você adquire, mas a questão de operar essa ferramenta. Então, essa eu penso que é a maior dificuldade do Tribunal de Justiça hoje, não só do Mato Grosso do Sul, mas do Poder Judiciário em geral. É preparar os seus servidores, os seus colaboradores para o implemento dessas novas tecnologias. Eu penso isso. Nossa Senhora, dá até um alento ouvir alguém falar de letramento digital. Que a gente já falou de letramento digital aqui no podcast, acho que umas 10 vezes. E todo episódio a gente fala. Todo episódio a gente fala alguma coisinha de letramento digital. E é incrível como não é uma prioridade. E você vê, de repente, o pessoal ter essa preocupação é excelente. Porque é aquela frase que a Luísa usou e que a gente falou no último episódio, que foi o episódio com o professor Diogo Reis, lá do Mackenzie. Que as pessoas, às vezes, elas ficam tão concentradas na regulação que elas esquecem o fundamental, que é o uso da ferramenta. Ou seja, é como você colocar uma placa de trânsito numa cidade que ninguém sabe dirigir. Ler, é verdade. Então, não assim, sabe ler também, né? É espetacular ver essa preocupação. E eu ia até perguntar com relação a esses cursos. Eles começam desde o básico mesmo, com os funcionários? Como é que funciona? Sim, desde o básico. Eu, inclusive, já frequentei... por conta, esse curso que foi oferecido para os servidores. Eu fiz questão de participar também desse curso. Não consegui acompanhá-lo na íntegra, mas penso que uns 70%, porque ele ocorreu durante 5 dias, das 19 às 22 horas. Então, alguns compromissos me impediram de acompanhar na totalidade. Mas eu tive, sim, do básico, explicando... como fazer prompt, né? Exato, como fazer prompt, como operar cada ferramenta. E esses cursos vão se repetir. E eu, inclusive, recomendo eu vou acompanhar todos. Vou para de cada categoria de servidor, né? Primeiro nós tivemos ali para os leigos e conciliadores, depois nós teremos para os assessores, nós teremos depois para chefes de... Enfim, uma série de... Semana passada dos magistrados, né? Então, esse já foi da EJUD, porque esses 5 cursos que estão sendo oferecidos,
inclusive com o Dr. Marcos do TRE, um profissional muito competente. Serão 5 cursos online. Então, o servidor consegue, depois do expediente, ele consegue acompanhar. E já na escola, os cursos serão presenciais. Este que foi da semana foi presencial na escola. Muito interessante, procurador do estado de Alagoas, se eu não me engano, e também um técnico do Rio de Janeiro. Trouxeram excelentes informações e conhecimentos acerca dessa questão. Foi muito produtivo e os próximos, tenho certeza. Eu farei questão de acompanhar todos, porque tem muito o que aprender nessa área. Eu acho, só pontuando, quando todos os poderes, mas especialmente quando o Poder Judiciário busca essa interface com a academia, eu acho que isso traz uma robustez muito melhor para o processo de implementação daquilo que se espera de inteligência artificial no TJ. A administração pública ela é sempre mais regrada, então é sempre mais difícil a implementação do que na iniciativa privada. Então, vocês têm recomendação de CNJ para uso de inteligência artificial, que é bem mais restrita do que a do Conselho Federal da Advocacia. Vocês têm a própria NPD tratando de privacidade e proteção de dados na administração pública. E os próprios dados tratados, que são muita coisa que vocês têm, né? O acervo de vocês é muito grande. Então, é sempre legal essa dinâmica de entender que é legal trazer pessoas que entendem, porque é algo novo e é novo para todo mundo. Obviamente, existem pessoas estudando há muito mais tempo, mas é algo que vem aí e traz essa novidade. Outro ponto que eu acho interessante é que quando o TJ propõe a questão de treinamentos, isso é importante no seguinte sentido. Às vezes, quando a ferramenta é implementada, ela parece... às vezes, o uso é muito fácil. Ela tem uma interface muito, muito dinâmica, que o usuário consegue... Demora um pouquinho, mas consegue aprender ali com o tempo. Mas essa perspectiva de entender que é preciso a supervisão humana, a título de exemplo, que, por exemplo, vai vir uma resposta, talvez, super legal, super boa, de acordo com o processo, porque foi parametrizado certinho, o banco de dados é o banco de dados do Tribunal de Justiça, não tem muito risco, apesar do risco ele existir, não é um risco zero, mas essa dinâmica de usuário final, né, sejam os assessores, os desembargadores, os magistrados, enfim, todos aqueles que forem se utilizar de um sistema que tem inteligência artificial, entender que, de fato, existem posturas e padrões que precisam ser observados, mesmo que a resposta seja muito legal. Porque eu acho que o que mais deve preocupar, e eu acho que isso também deve fazer parte da dinâmica do Tribunal de Justiça, é um eventual risco à imagem do próprio tribunal, pelo uso da tecnologia. Né? Ela tem uma parte muito boa, mas isso aqui que acontece de ruim causa um dano muito ruim à imagem do tribunal como um todo. Então, vocês também se preocupam com essa parte de segurança da informação, de tratamento de dados e como é essa dinâmica? Porque eu acho que essa é a parte mais difícil do que trazer o próprio sistema para dentro do tribunal. Agora nós acabamos de publicar uma resolução, baseado na resolução que já existe no CNJ, para a gente tentar retomar essa governança, porque o que o desembargador falou, né, as pessoas estão tendo acesso a essas ferramentas e não adianta o tribunal falar não vai usar, porque todo mundo acaba contratando da sua forma e a instituição ela acaba perdendo um pouco dessa governança. E isso que você falou, Raíssa, a gente não pode perder, né, de foco. Isso. A transparência, o cuidado, a consciência de que a IA, principalmente a generativa, que é algo que não é tão antigo, né? Surgiu em 2023, não lembro, mas faz pouco tempo. Ela ainda alucina muito. Então, tem que ter uma supervisão humana e as pessoas têm que ter consciência disso. Por isso que esse letramento, o tribunal está investindo bastante nisso, porque as pessoas têm que ter essa consciência, né, de que não pode sair né, no Ctrl-C, Ctrl-V ali daquilo que a IA produz. Na verdade, são várias iniciativas, além do letramento. O tribunal agora está investindo muito na parte da infraestrutura, porque a gente não tinha e nem sabia o que contratar, porque é tudo muito novo. Nós estávamos com um tipo de inteligência artificial até surgir a IA generativa, que mudou tudo, né? Transformou tudo que vinha sendo feito. E tivemos que estudar ferramentas
para que essa proteção de dados, por exemplo, ela seja respeitada. Então, são várias iniciativas, né, que a gente está, ao mesmo tempo, em paralelo, fazendo para que a gente consiga ter um resultado bom e que seja cuidadoso, né, para o jurisdicionado. Não dá para sair usando sem que esteja num ambiente controlado e que esses dados pessoais das partes e dos representantes estejam protegidos. Então, os desafios, eu falo que hoje o nosso desafio maior é manter a governança disso, para que a gente consiga manter essa segurança da informação, essa segurança dos dados. A gente está perdendo um pouquinho disso. Acho que todos os órgãos estão passando por essa mesma fase de não saber, às vezes a TI ou a administração como um todo, ela não sabe o que o usuário está fazendo. E se o usuário interno, né, os servidores, os magistrados não estão usando, os advogados estão, os peritos estão. Então, é difícil conter essa proteção de dados, ela está passando por um momento de dificuldade perante o uso da IA generativa, principalmente. Nós estamos com esse desafio agora. E só para completar, o objetivo dos cursos também tem sido esse, alertar o servidor sobre aquilo que ele pode ou não pode usar, porque embora às vezes o servidor tenha uma inteligência artificial contratada no computador pessoal dele, mas ele não pode usar material, processo do tribunal para poder, porque então é essa dificuldade, e os cursos têm batido bastante nisso, daquilo que ele pode ou não pode, não só exatamente para buscar essa proteção que é tão difícil, mas que estamos trabalhando para isso. Esse, inclusive, é um dos pontos que eu queria levantar. Eu achei importante a fala da doutora Liriane agora, também com o gancho que o Dr. Fassa tinha deixado, que é a questão da privacidade. Porque se realmente você não tiver um padrão de trabalho, a gente sabe que muitos dados hoje que são alimentados nesses modelos de cognição automatizada, eles são usados para treinar o modelo. E existem problemas hoje de privacidade terríveis com relação a isso. A gente já viu, esse ano houve pelo menos um episódio de vazamento de dados da OpenAI, teve 2 episódios de vazamento de dados do DeepSeek, teve um episódio de vazamento de dados gigantesco do Grok agora, muito recentemente. Teve do Google. Teve do Google também, do Gemini. Então, assim, a pessoa não sabe que muitas vezes vou pegar aqui, vou fazer uma análise desse processo rapidinho. Baixa o processo e coloca o processo inteiro. Exatamente. Você está colocando o dado da pessoa, você está colocando informações sensíveis da pessoa e a pessoa não faz ideia que aquilo ali vai ficar armazenado dentro do modelo. Por isso que a gente também tem que bater... Exato, a gente bate muito na tecla do uso ético da IA, para evitar que esse tipo de coisa aconteça. Então, ver essa preocupação no TJ em manter a governança realmente do uso da ferramenta de forma adequada, num ambiente controlado, para evitar que essas informações saiam, isso é extremamente importante e precisa ser replicado por todos os tribunais, com toda certeza. Por isso que eu achei legal a iniciativa de trazer para o tribunal montar uma plataforma interna. Acho que eu entendi dessa forma, tá correto, né? Isso é mais interessante do que talvez trazer algo de mercado e eu acho que nenhum tribunal acaba trazendo de mercado, né? Acho que a maioria acaba criando internamente justamente por esse ponto de delimitar o banco de dados a que essa inteligência artificial vai ter acesso. Mas como você pontuou da LGPD, até na aula de sábado eu estava conversando com a turma do Instead, que a LGPD, ela é uma legislação muito simples no papel, né? Então, quando você lê ela, os princípios, poxa, super simples, fundamento super simples, base legal aqui super simples, né? Então, na legislação, ela parece de muito fácil implementação. Mas você que é da área de tecnologia da informação, você vai concordar que ela não é nem um pouco simples, não é nem um pouco barata, e ela não é estática, ela é dinâmica. Então, a implementação que o TJ, porventura, faz hoje, daqui a 1 ano, 2 anos, vai precisar ser revista. Porque o número de dados aumenta, os usuários aumentam, as tecnologias mudam, então ela é muito dinâmica. E isso, eu acho que essa é a grande dificuldade da LGPD, né? Essa letra da lei em contrapartida com a implementação dela, que não é tão simples assim.
né? Então, eu acho que, de fato, esse é um ponto bem interessante. Eu acho que não é simples nem para iniciativa privada a implementação, né? Quando a gente trata de escritórios de advocacia ou empresas mesmo, a escolha de sistemas acaba sendo sistemas de segurança da informação mesmo, não de sistemas de uso do usuário. É sempre um ponto de atenção que também não é simples a escolha. Então, fico muito feliz que essa é uma preocupação do tribunal já era, eu sei que sempre foi, de segurança da informação e de tentar entender o que é melhor para o momento, né? Porque não tem como não vivenciar esse momento, não tem como falar o seguinte, não, muita coisa, não vamos implementar a inteligência artificial. Acho que nenhuma área tem essa alternativa, né? Não é um ponto. Então, acho que entender o que melhor funciona e quais são as ferramentas que melhor se adequam ao momento e à necessidade, eu acho que é um ponto de partida. Sem contar que a intenção de você não repelir o uso e sim trazer o uso, mas de uma maneira correta, é muito importante, né? Porque seria muito mais fácil uma resolução que fosse negativa. Falar assim, é proibido o uso. Pronto. Não é muito mais fácil, é muito mais simples do que eu ter que investir um dinheiro, investir em estudo, investir em pessoal e entender como funciona o uso e melhorar o uso, né? Então, não tem como, seria muito mais fácil. Agora, o uso tá aí, a gente não pode negar. Né? Então, vamos usar da maneira certa e vamos aplicar isso no judiciário de uma maneira correta. E eu fico extremamente feliz do judiciário, no nosso judiciário, principalmente, estar pensando nisso, porque a gente vê, né, muito problema pro advogado também aqui, né, do nosso ponto. E ainda que neste começo a aplicação e o letramento ele esteja sendo feito internamente, o reflexo, né, no nosso dia a dia do advogado, ele vai acontecer. Porque se o servidor ele está apto para a utilização, se o tribunal ele tem ferramentas que vão auxiliar, né, o trabalho desse servidor, do judiciário, do juiz, do desembargador, vai refletir no meu trabalho como advogado também, na maior celeridade, numa padronização de entendimentos. Então, para mim, vai ficar a segurança jurídica, que hoje eu acho que a gente tem, a gente busca muito isso no judiciário hoje em dia, e está cada vez mais difícil, a gente vai conseguir acontecer, a gente vai ter, né, acontecendo essa segurança jurídica também no meu dia a dia, para eu poder chegar no meu cliente e também falar para ele, olha, vamos entrar dessa forma, porque desse jeito funciona no judiciário de Campo Grande. Então, para mim, eu não sei vocês, mas eu fico extremamente contente de saber que a gente está investindo nisso hoje. Isso. A doutora Raíssa disse uma expressão que é preciso... É a questão que não é barato. Realmente não é barato. O Tribunal de Justiça tem uma limitação orçamentária. Muitas vezes gostaria de realizar, avançar muito mais. Mas, evidentemente, a limitação financeira... impõe algumas réguas e o tribunal, dentro dessa disponibilidade, está procurando manter-se atualizado, até porque, os senhores sabem, são advogados da área, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, entre os tribunais do país, de médio e pequeno porte, é um dos que tem se destacado na questão da celeridade, da resolução dos conflitos. E a gente recebe advogados, às vezes, do país inteiro, e eles chegam aqui e dizem, olha, realmente o Poder Judiciário, em geral, do Mato Grosso do Sul, mas especialmente o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul, tem atuado de forma bastante séria. Então, para que a gente não perca esse trem da história, a gente tem também investido na tecnologia para continuar, pelo menos, no nível dos demais. É isso que o Tribunal de Justiça tem buscado. E a gente tem que deixar um registro também. Não é só um dos mais céleres, mas também um dos pioneiros. Porque o processo eletrônico, a lei do processo eletrônico, a 10.419, é de 2006. Só que não foi ela quem criou o processo eletrônico. Ela simplesmente unificou modelos que já existiam. E o TJMS já tinha varas, que era a 10ª e a 11ª vara do Juizado Especial, que utilizavam processo eletrônico aqui. Exatamente. Então, nós tivemos, inclusive, iniciativas nossas que serviram de base para a construção da lei federal que definiu o processo eletrônico nacional.
Hoje a tecnologia é inerente à própria evolução humana, né? Nós tivemos recentemente, vamos colocar assim, nos últimos 30 anos, alguns grandes eventos, como propriamente a internet. Nós que estamos aqui, que já participamos, somos de uma época em que não havia internet e vivemos a internet propriamente dita como nós conhecemos hoje, no nosso dia a dia, a evolução dos smartphones. Vamos ali falar também da questão do próprio tribunal. Eu lembro muito bem, principalmente em casa, que meus pais comentavam muito, essa mudança do processo físico para o processo digital. Então, sempre criam-se desafios e é importante demais nós não fugirmos dos desafios, e sim, perfeitamente como o Tribunal do Mato Grosso do Sul está fazendo. Eu estou muito feliz em ouvir tudo que está sendo colocado aqui, e justamente a importância. O Bino trouxe algo que eu concordo muito e acredito ser fenomenal. Sim, em vez de fugir da inovação, fugir, eh, restringir questões do gênero, adotar e ensinar, porque isso é muito importante no judiciário, esse ponto de, pessoal, na internet você tem lá diversas inteligências artificiais generativas disponíveis, o ChatGPT, Gemini, Notebook LM, e todo mundo hoje está utilizando, seja da iniciativa pública, da iniciativa privada, para você mesmo como pessoa física. Então é muito importante, principalmente quando estamos falando do Estado, trazer essa responsabilidade de estamos em um momento de grande inovação, assim como foi a internet. Então, vamos juntos aprender a utilizar da melhor forma, da forma ética, da forma correta, para justamente ter esse letramento digital de a responsabilidade de utilização dos dados de cada uma das pessoas, a responsabilidade de usar as ferramentas de forma correta, porque até fazer um paralelo aqui que chega até a ser engraçado, muitas pessoas utilizaram o ChatGPT como um desabafo, um psicólogo, contava coisas ali extremamente íntimas, como se fosse um diário. Mas o ChatGPT, por exemplo, ia armazenando esses dados, ele vai aprendendo, e como nós soubemos e trouxemos a informação, existiu vazamento de dado. Então você fala, nossa, mas cadê a ética do meu psicólogo ChatGPT? Gente, não se compara de forma alguma com um psicólogo de verdade. Então nós temos que ter esse pensamento e essa responsabilidade. Então, trazendo para o judiciário, se você está utilizando um processo que ali contém dados de diversas pessoas, informações sensíveis, não é em qualquer lugar que nós devemos utilizar isso. Então, muito importante todo esse ensino, a utilização ética. E o letramento digital hoje em dia é muito interessante. Eu estive em um evento semana passada e nós estávamos conversando, eu estava conversando sobre uma escola aqui da cidade. O Chay vai gostar bastante disso. A escola tem uma matéria hoje na sua grade que chama letramento digital. E isso é muito importante porque as crianças de hoje em dia, os jovens e os adolescentes, são de uma geração que já nasceram nos smartphones, já nasceram totalmente inseridos no digital, na internet, diferente de nós. Nós passamos por essa transformação. Então, se eles que nasceram no digital estão tendo o letramento para aprender a utilizar todas as ferramentas disponíveis, nós também precisamos ter esse letramento, independente de idade, independente de situação, seja no público, seja no privado, todos nós temos que nos adequar e aprender a utilizar da melhor forma possível as maravilhosas ferramentas que estão disponíveis aí. E, para complementar muito bem, como é a internet. Muita gente teve medo da internet, muita gente teve medo no início. Nossa, eu não vou fazer um blog, não vou expor meus pensamentos. Todas as informações que eu preciso tem em um jornal, a internet não vai suprir o jornal, é besteira. O rádio tem tudo que eu preciso. E hoje nós estamos visualizando como estamos. Então, a evolução humana é importantíssima. Nós precisamos, sim, colocar o carro para andar, para funcionar. E, claro, ajustes sempre vamos fazer no decorrer, né, da jornada. Muito importante também para o tribunal, nós tivemos um episódio a respeito da resolução do CNJ e vocês trouxeram aqui também, eu acredito que assim, é um dos principais pontos, essa questão de
o monitoramento, a revisão humana. Isso antes mesmo de inteligência artificial, sempre que nós falamos em automatização, principalmente em decisões como, por exemplo, do Facebook e demais redes sociais, eles automatizam porque é humanamente impossível responder tudo, mas a parte mais importante é a revisão humana, porque todo cidadão precisa dessa revisão humana e isso, inclusive, vai para o tribunal trazer maior segurança jurídica, claro. A revisão humana, ela tá até na LGPD, né? Então, é algo que a gente não pode fugir mesmo. Só para pegar esse gancho do Dr. Anthony, essa questão da transformação. Eu já tenho muitos anos, eu comecei a trabalhar num cartório aos 16 anos. Então, eu sou um cartório judicial de notas, eu sou da época em que se fazia pública a forma de um documento. Então, você não tinha xerox, você não tinha... Depois veio o mimeógrafo, mas antes... Então, você pegava uma certidão de nascimento, por exemplo, a cópia dela era um documento que se chamava pública forma. Então, você digitava, quer dizer, datilografava aquele documento desde o brasão até o fim lá na certidão. E ficava transcrito numa folha, e esse era o documento pública forma. Então, eu sou dessa época. Depois veio mimeógrafo, veio a xerox, veio, enfim. Então, quando eu assumi a magistratura, eu vim para o Mato Grosso do Sul com a máquina de escrever dentro do carro, eu vim de São Paulo. E aí depois veio as máquinas de escrever com uma esfera, enfim. E quando o computador chegou na minha comarca, eu estava em Amambai. E chegaram duas caixas, eram 2 varas, chegaram 2 caixas lá na minha comarca, e aquilo ficou, acho que uns 2 ou 3 meses dentro da caixa, algo muito estranho, até que fosse instalado e a gente começou a movimentar. Então, nós passamos por toda essa evolução e agora, então, vamos nos preparar para enfrentar mais essa e tentar corresponder. E sempre a mudança trazendo receio, né? Porque eu lembro, veio o processo eletrônico, teve uma resistência, inclusive da advocacia, teve dos magistrados. Depois a gente teve a gravação de audiência também, que muitos não queriam audiência adotar, virtual, que foi um júri virtual. Agora podem tirar a audiência virtual da advogada e ficar doido. Então, julgamento virtual, que foi difícil, a gente conseguiu fazer a implantação também, né? Pois é. Foi. Mas acho que esses primeiros passos que você pontuou de automação de tarefas mais repetitivas, eu acho que começa sempre por aí, né? Sim. Então começou lá com preenchimento de documentos, de uma forma bem... preenchimento de documentos, e eu acho que o principal uso, ou inicial uso da inteligência artificial, quando a gente fala tanto da advocacia quanto do Poder Judiciário como um todo, operadores do direito, ele acaba passando por um primeiro momento por essa dinâmica de leitura e resumo de documentos, que eu acho que é o que também é muito importante. O PJ pega processo antigo, com muitas folhas, enfim, você pega algo que possa facilitar essa dinâmica, é muito melhor. Inclusive, você tem uma resposta jurisdicional muito melhor, né? Sem deixar nada de lado. Precedentes, litígios repetitivos, a gente tem muito a advocacia predatória hoje, muito voltada à atenção do próprio CNJ. Uhum. Então, eu acho que essas atividades iniciais, né, não precisa ser algo muito grandioso, como as pessoas às vezes esperam que precisa ser, nossa, vai resolver muita coisa. Mas essas pequenas coisas que não são tão pequenas, acabam fazendo diferença no dia a dia. Eu acho que essa é uma grande vantagem da tecnologia. Desculpa, por favor, pode falar. Eu ia aproveitar o gancho que a doutora Raíssa falou. A IA, ela tem um vasto campo, né, para ser explorado dentro do judiciário. A gente vai lançar agora uma IA, por exemplo, que é simples, mas que vai trazer um benefício bem grande para a advocacia e para o judiciário, que é fazer a leitura da petição que é carregada, né, no peticionamento eletrônico ali, e o preenchimento automático dos dados das partes,
classe, assunto. Isso é muito Nós bom. estamos com isso em testes, porque economiza ali o tempo de preenchimento desses dados e traz para a gente os dados mais completos, né? Evita uma... Hoje a gente tem um setor Isso é dentro do maravilhoso, judiciário que faz essa conferência, essa complementação. São postos de trabalhos que a gente pode usar para um trabalho mais cognitivo, né? Ferramenta de Muito bom. anonimização também, parece que já está em desenvolvimento. Já fizemos, disponibilizamos para que os nossos magistrados, né, e servidores possam utilizá-lo para colocar depois o que foi anonimizado nas ferramentas de IA. Eu acho legal esse tipo de fala, porque essa é uma outra tecla que a gente bate bastante. Que o pessoal fica muito preocupado assim, porque a IA ela vai fazer o meu trabalho, porque a IA vai trabalhar para mim, e é isso. Não, a IA ela só tem um objetivo, e um objetivo apenas. É fazer você ganhar tempo. É isso que a gente tem que saber. É o principal commodity que a gente tem hoje. Imagina você como magistrado tendo que pegar e decidir um processo de 300 folhas. Aí vem a parte, não, vou juntar um memorial. Vai lá e me coloca um memorial de mais 120 páginas. Aí você, como advogado, você tem que discutir um contrato com um cliente. Contrato é fácil, mas é contrato de franquia. E vem o manual do franqueado com 180 páginas para você ler. Gente, isso é um trabalho de leitura que você vai ficar 2 horas, 3 horas, 5 horas, 6 horas, às vezes uma tarde inteira lendo aquilo. E às vezes você tem uma IA que vai pegar aquilo, vai fazer uma análise assertiva para você. Você vai conversar com a IA sobre o documento. Ela vai trazer todas as informações que você quer, porque você, como profissional, sabe quais informações você está buscando. E aquele trabalho de 6 horas vai ser reduzido a 10 minutos, 15 minutos. Então, olha o tempo que você ganhou para fazer as tarefas que demandam a sua criatividade, uma análise estratégica, um pensamento jurídico profundo. Aquilo que você às vezes teria que deixar para outro dia, porque um dia fica para análise e o outro dia para produção. Não, você foca toda a produção no mesmo dia. É isso, é ganhar tempo. E ganhando tempo você ganha celeridade. Isso vai impactar na celeridade dos processos de uma maneira como o processo digital impactou frente ao processo físico. A mesma celeridade que a gente ganhou com o processo digital, quando a gente fez a transição do físico para ele, a gente vai ganhar agora com a adoção dessas ferramentas. E esse que a Liriane, pô, fiquei feliz agora desse preenchimento. Todo mundo ficou. Porque a gente acaba colocando tudo lá nos documentos, né? Outros documentos. Agora, um exemplo, por exemplo. TJ São Paulo tem muito isso. E é por isso que eu fiquei feliz com essa dinâmica do TJMS. É difícil você achar uma classificação de documento que se adeque àquilo que realmente você está peticionando. E aí você coloca uma nomenclatura talvez que não se adequa, aí o TJ vem com uma decisão, eu acho que deve ser uma decisão automatizada deles também, dizendo o seguinte: olha, da próxima vez você tem que escolher a categoria correta da petição. Não. E aí o advogado fica assim, tá, mas não tinha categoria correta, eu não consegui achar a categoria correta. Mas eu entendo que também é um posicionamento do tribunal, porque para o tribunal, como é um sistema, ele precisa ler aquilo e é muito melhor que digamos assim, as peças do quebra-cabeça se encaixando ali, também para o sistema vai ficar muito melhor. Mas então eu fiquei feliz com essa novidade. Mas ele vai pegar da petição inicial os dados das partes, não a classificação de documentos. Então... Fiquei mais ou menos. Mas eu não fiquei mais tão feliz. Mas pode ser um próximo passo, né? Não, até porque, Raíssa, a gente vai ter agora, né? Uma das coisas que a gente tava conversando no começo aqui, é a mudança do ESAD pro EPROC também, né? Não é mais ESAD. Então aí é um momento de a gente colocar as nossas classificações também já ali. tem alguma e às vezes incorporada a inteligência artificial EPROC, né? Isso. Nos tipos de documentos, de peças, né, que são carregados, a gente segue a tabela processual unificada do CNJ. Então, tem muitas coisas que nós tínhamos internamente, tipos de peças específicas, que quando a gente teve que fazer um alinhamento com o CNJ, ficou mais genérico. Bem mais genérico. Mas assim, o nosso TJ aqui, o ESAG, tudo bem que o ESAG está caminhando para a extinção. Mas o nosso ESAG aqui, por exemplo, tem mais opções do que o ESAG São Paulo. Tem. Muito mais. O do São Paulo é bem mais restrito. Uma outra e opção o São Paulo também tem no pré-proc, né?
O São Paulo já tá funcionando no EPROC. Já tá. Né? Mas você clica no EPROC, ele volta pro ESAGE. Em Está em algumas transição competências, ainda sim. na Isso, realidade. tá em transição. Tá em transição. As últimas que eu peticionei em São Paulo, tive que mudar. Como que tá aí? Meu É foi que tudo São Paulo capital já foi, mas, por exemplo, Ribeirão Preto é exatamente agora em setembro o fim da transição. Então depende da localidade. Para todas as categorias de processo, Sim, sim. para todas? Todas Porque aqui pro nós vamos EPROC. iniciar o EPROC pelas competências delegadas, né, Isso. Leriane, né, em que o magistrado atua na substituição do juiz federal, onde não há vara da Justiça Federal, exatamente porque o EPROC é oriundo do TRF4, né? Aham. Já, então... E depois acho que vamos para o juizado. Parece Cível, que já é cível. Mas aí ele vai ser feito Aos em poucos. todas as comarcas, Em todas as assim. comarcas. Acho que é por pelo tamanho, competência. às vezes, do estado, teve que mudar por região, É às que vezes. São Paulo começou também, só que eles começaram pelos juizados especiais cíveis. E agora eles estão ampliando, Por porque etapa, faz né? mais tempo, né, que eles estão. Foi faseado. É. Mas sexta-feira passada, eu fiz uma petição de oposição ao julgamento virtual no TJ São Paulo. Ele entra, você entra, loga pelo EPROC, mas ele volta pro ESAGE. E aí você protocola no ESAGE normal. Legal. Ainda tá É uma transição boa, né? mesclado. Transição, tá mesclado. Mas qual que é a expectativa do EPROC para vocês hoje? Liriane é que sabe. mais Expectativa que de eu. prazo ou expectativa de... De prazo seria uma boa. É que 2026. eu joguei pra ver se a gente conseguia vi, essa né? resposta, né? A gente tá aqui peticionando. Pela anotação que eu vi, parece que é um convênio, uma parceria que foi firmada né, com os tribunais, não sei se o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, enfim. Na verdade, o TRF4. 2026, 2027 concluir, é isso? Isso. É. A expectativa do tribunal é que finalize em 2027, né? Para todas as competências em todas as comarcas. Então, agora, nesse primeiro momento, que vai ser até dezembro, a expectativa é que consigamos colocar em 39 comarcas onde tem a competência delegada. A gente já está falando aí de 60 unidades judiciais, tem 60 magistrados. Então, a gente já vai conseguir com que várias pessoas tenham conhecimento do sistema e depois, gradativamente, a gente vai fazendo das demais competências. Por que tem que ser gradativo? Nós temos que preparar algumas integrações. Então, o criminal, por exemplo, vai ficar mais para o final, porque nós temos uma integração importantíssima com as delegacias, com o sistema SIGO, que a gente não pode perder, porque seria um retrocesso. Então, hoje, toda a tramitação entre delegacia, MP, Ministério Público, né? E tribunal, ela ocorre de forma eletrônica e bem automatizada. Então, nós temos que refazer essa integração porque é algo específico do estado de Mato Grosso do Sul. Não tem como a gente pegar pronto, né, de um outro estado que já tem EPROC. Já tem 18 tribunais que estão com EPROC e com a expectativa de entrada de mais 2, né? O Espírito Santo e o Paraná. Mas não está confirmado ainda. Mas já tem 18. Então, tem muita coisa que a gente vai conseguir aproveitar. E nós tivemos que fazer, né? O tribunal teve que fazer essa transição, né? Essa opção de ir para o EPROC, porque nós tínhamos duas opções, EPROC ou PJE. No SAGE, o tribunal não podia ficar mais porque o CNJ, com a resolução... Proibiu atualizações, né? Exatamente, ela bloqueou, né, o uso dos sistemas legados. A gente não pode evoluir, então nós estamos com o SAGE sem atualização de novas tecnologias desde 2020, quando saiu a resolução. Então, tínhamos que fazer algo, né? E aí, tem tribunais como o Tribunal de Minas, por exemplo, que usava o PJE, vindo para o EPROC. O Tribunal do Rio de Janeiro também. Então, isso acendeu um alerta de que a gente pudesse avaliar o EPROC, porque tinham tribunais de outro sistema vindo para ele também. Então, por que a gente vai para um sistema que outros tribunais grandes estão saindo, né? Então, essa foi a opção. O sistema, claro, né? Mudança, ela traz medo. É normal isso, porque muda o dia a dia e o EPROC, ele traz uma mudança de cultura muito grande, né, em relação ao SAGE, porque o SAGE, ele nós, né, eu falo que não é culpa do sistema, o sistema é excelente, mas nós fizemos
como nós somos pioneiros, não tinha nem a lei do processo eletrônico, Sim. nós trouxemos o processo eletrônico mais próximo possível do processo físico para a gente não ter muita resistência. Só que isso tornou o processo, não trouxe a celeridade necessária para um processo eletrônico. Então, agora o EPROC, a gente entra também com uma mudança de cultura. Aquilo que tem que se produzir um documento, se produz, que é essencial. O resto são eventos, né? Então, eu tenho coisas de cartório, por exemplo, certidões de prazo, são eventos. Eu não preciso fazer um documento de certidão de prazo. O processo, ele tem um andamento baseado nos eventos dele, né? Não na paginação, né? Vamos dizer assim, exatamente. Então, até a petição muda. E com isso consegue-se automatizar muita coisa. Então, vai além da inteligência artificial, que com o EPROC é muito mais fácil, porque ele é acessível, né? Num tablet, num celular. Ele tem essa facilidade que o SAGE não tem. O SAGE, para o público interno, ele precisa ser instalado, ele tem que ter uma conexão segura através de uma VPN. Então, isso a gente tem que ter um certificado digital. Então, eu não consigo usar no smartphone porque eu preciso de uma USB para conectar o certificado digital. Tudo isso, o desembargador está indo, né? Está fazendo um voo, por exemplo, ele consegue acessar e assinar tudo o que ele precisa com um usuário e senha, que já é permitido, né? Então, ele traz uma facilidade de uso e, através disso, também eu consigo conectar ele com várias IAs que já estão sendo produzidas por essa comunidade. É importantíssimo a gente estar fazendo parte dessa comunidade. No SAGE, nós estávamos ficando sozinhos, né? Porque todos os tribunais foram saindo e ficamos TJ do Alagoas e nós. Então, a gente tinha que também, né, seguir para essa comunidade, porque a gente ganha. Então, você tem várias equipes internas desenvolvendo o sistema. E como são equipes internas, está muito próximo, né? Você tem uma escutativa ali do magistrado, do servidor. E aí você consegue fazer um sistema mais próximo, né? Mais próximo da realidade deles. Com foco na usabilidade deles. Então, eu tô com a expectativa, você perguntou da expectativa, muito boa em relação ao sistema, né? Vai ser uma fase difícil, mas... Ainda bem que não foi o PJE. E é legal porque atinge o objetivo que era da lei do processo eletrônico lá em 2006, que era exatamente garantir a uniformização dos sistemas de processo eletrônico. Se todo mundo está adotando o EPROC, a gente garante também até uma comunicação melhor dos dados entre os estados. Eu imagino o sofrimento do advogado, não é? Porque tem que lidar com essa variedade de sistemas na hora de peticionar. Com certeza, o ministro Barroso chegou a falar em alguma ferramenta que unificasse tudo e parece que acabou Não, ele já disponibilizou. É o portal... É o PSPJ, Portal de Serviços do Poder Judiciário. Nós estamos integrando, já integramos o peticionamento intermediário, que eles chamam de intercorrentes, né? E agora a gente está fazendo o inicial. Então, os tribunais vão todos se conectar a esse portal e os advogados poderão fazer a consulta processual e todos os peticionamentos através de um portal unificado. Que é aquele que a gente consegue ver a publicação de todos os tribunais, não é? Eu acho que eu vi em a publicação, nós já estamos integrados também, que é o DGEM, né? O Diário de Justiça Eletrônico Nacional. Sim. E também o domicílio. O domicílio eletrônico nacional, que é onde são feitas as citações, né? Sim. Importante registrar também que nós estamos implantando já a partir desse mês a questão dos julgamentos virtuais com pauta, né? Então, já começou em agosto, em setembro, os julgamentos virtuais que ocorriam. A gente só lançava e já votava, agora é obrigatório fazer a pauta, possibilitar o advogado que pode apresentar uma sustentação oral pequena. Enfim, também tem essa mudança que está ocorrendo a partir praticamente nesse mês passado e desse mês, e também para atender já a orientação do CNJ que impôs essa... E o SAGE, inclusive, foi autorizado essa alteração exatamente para cumprir essa determinação do CNJ. Uma das poucas alterações que foi autorizada foi essa.
já está quase que implementada, já está funcionando. Bem, eu falei para vocês que a conversa flui, a hora passa e a gente não vê. A gente já está chegando no final do nosso tempo. E aí, então, considerações finais. As mudanças que estão sendo implementadas, a gente viu que são extremamente positivas. Lógico, também haverá desafios, entre eles uma curva de aprendizado, não só por parte dos servidores, mas até também por parte dos advogados. Advogados que ainda não estão na inteligência artificial vão ter que começar a usar. Isso aí é inegável. A gente brinca muito dizendo que a inteligência artificial acaba sendo aí um ponto de inflexão que muda a nossa realidade da mesma forma como a eletricidade mudou, a informática mudou e a internet mudou. Não tem como bater de frente, não tem como proibir, não tem como banir algo que hoje está sendo usado na escola, está sendo usado na universidade, está sendo usado pelos profissionais na iniciativa privada. O poder público vai ter que usar também. Só que aí é usar de forma inteligente, com governança, com regras. E aí fica aquela coisa, e o desafio futuro? O que vocês acham que ainda talvez seja o grande desafio a ser superado com a adoção dessa tecnologia? Fora as questões de proteção de dados, fora a questão de governança. Vocês acham que isso, por exemplo, pode impactar na própria estrutura funcional hoje do judiciário? Há algum cargo que pode deixar de existir? Há novos cargos que poderão surgir? O que vocês acham? Bem, eu penso que essas mudanças fortalecem muito o setor de tecnologia nos tribunais. A tendência, evidentemente, e o Poder Judiciário já vem passando por essa transformação, por força do próprio processo digital. Nós tivemos uma redução dos funcionários nos cartórios, o quadro de servidores dos cartórios anteriormente, às vezes de 6, de 8, foi reduzido para 2 ou 3, com mais um chefe de cartório. Criou-se, então, uma central de processamento, que é a CPE, onde cumpre aqueles atos rotineiros. Então, na medida que a inteligência artificial vá substituindo esses atos repetidos, enfim, de rotina, claro que a tendência é a diminuição do quadro. Parece que a tendência também é aumentar o número de servidores no setor decisório, né, que tem que produzir efetivamente a conclusão do processo, e penso que é esse fortalecimento da área de tecnologia. Quem ganha muito com isso é a tecnologia, porque é o que vai dar suporte para que tudo isso funcione. E é preciso que ela seja bem estruturada, eu penso isso. Complementando o que o desembargador falou, essa migração, né? As pessoas que trabalham na área fim do judiciário são todas, né, graduadas, são todas bacharéis em direito. E aí ela chega num cartório e fica fazendo um trabalho repetitivo, mas ela tem capacidade de muito mais. Então, o uso da IA ela vai permitir que essas pessoas saiam desse trabalho repetitivo, que não precisa de uma análise muito, muito grande, né? E passem a fazer trabalhos mais inteligentes, mais cognitivos, né? Que possam ajudar, como o senhor falou, na parte decisória, né? Que possam trazer mais riqueza, né? Para a área fim e para o próprio jurisdicionado. Eu acho que é isso, vai ter uma migração. Extinção não, migração. Como aconteceu na época da CPE, agora uma migração dessa parte de cartorária para os gabinetes, né? E isso também vai contribuir com a celeridade, porque eu tenho mais pessoas trabalhando naquilo que é essencial. O que as pessoas esperam? Julgamento, né? Todo o resto, ele é dispensável, entre aspas, né? Vamos falar assim. Mas o que se espera de um processo é que ele chegue ao resultado. Então, acho que a IA, ela, não só a IA, mas a adoção do próprio EPROC, e as outras tecnologias, né? Ela vai trazer isso. O EPROC isso. diminui muito o tempo morto do processo, né? O próprio sistema EPROC me parece que acelera já bastante o andamento do processo. Exatamente. É isso. Não, o judiciário aqui já está fazendo um caminho muito bom, que é trazendo o letramento para esses servidores, né?
Então, assim, você não precisa extinguir postos de trabalho, né? Ou ainda, vou exonerar, né, servidores, porque a função que eles faziam já hoje não precisa mais que a gente tenha uma inteligência artificial. Não, eu vou capacitá-los para uma nova função que vai surgir em decorrência da inteligência artificial, né? Então, isso é muito importante. Então, o tribunal começou num ponto muito bom, que é, olha, vamos capacitar os nossos servidores para o que a gente vem enfrentando hoje, preparando para um futuro que vai surgir em decorrência da inteligência artificial. E aí sim a gente já vai implementando essas ferramentas. É muito mais fácil isso, né? Muito melhor isso do que implementar a ferramenta e falar assim, agora se vira e vocês vão aprender aí na prática, né? Vai, enquanto o trem tá andando, você vai ter que colocar o trilho. Não, então vamos né, dar esse letramento, vamos capacitar esses servidores. Para mim foi ótimo, né? E escutar esse ponto hoje, né? Então, pra gente, assim, deixando minha consideração final, a minha reflexão, e eu digo isso assim com muita alegria, porque eu tô, né, no dia a dia do advogado. Então, a gente tem, de fato, muitas críticas. O advogado aqui desse lado tem muitas críticas do judiciário do lado de vocês, né? E a gente vê, eu aqui, na minha visão, como advogado, vê que o Tribunal de Justiça tá com esse ponto e tem pessoas capacitadíssimas para isso, né? A gente vê o próprio desembargador Fassa, a Liriane, que também que tá ali dentro desse meio e estão trazendo ferramentas, estão preocupados também com o andamento final do processo, com o resultado pro advogado aqui nessa ponta. Pra gente é muito bom. É melhor do que extensionar a corda, né? É melhor do que a gente ficar aqui discutindo formas que não vão chegar a lugar nenhum. Então, para mim, eu fico muito feliz. E feliz também da Liriane aqui, porque, não sei se vocês sabem, mas a gente serve junto no dízimo da igreja. Então, a gente já tem a gente já se conhece. Quando falou assim, a Liriane vai estar, eu falei, não, com certeza eu tenho que ir, né, nesse episódio. Então Obrigada, Luiz. Campo Grande é pequeno, né? Só é grande no nome. Bom, como consideração final, agradeço a Liriane, Dr. Fassa. Eu acho que a gente tem muito mais para conversar, mas nosso tempo é curto. Mas eu fico feliz de toda forma de entender que o nosso Tribunal de Justiça continua preocupado em cada vez mais dispensar melhores serviços. Eu acho que o objetivo final do Poder Judiciário como um todo é pacificação social, e quando isso acontece, e quando a gente tem meios disso acontecer de uma forma melhor, que é o resultado do processo, né, facilitando melhor. Não acho que servidores ou população em geral, como advogados, operadores do direito, tem que ter medo da inteligência artificial. Isso é um processo cíclico, o trabalho ele se atualiza, ele se moderniza ao longo do tempo mesmo, isso é natural que aconteça, que alguns cargos não existam mais, outros passem a existir. O que importa é nós, enquanto operadores do direito, entendermos que o direito é dinâmico e a gente precisa, em qualquer lugar que nós estejamos no Poder Judiciário, seja na advocacia, na administração pública, áreas meio, vamos colocar, a tecnologia da informação, que hoje é uma das principais, mas de fato entender que a atualização é preciso, a gente não pode ficar parado e tem que cada vez mais correr atrás. Eu acho que a gente fica aqui à disposição enquanto o podcast, enquanto professores também, e sempre que possível a gente troca essas ideias, que eu acho que é muito importante. É dessa forma que a gente constrói o conhecimento. E a construção... Eu gostaria de agradecer a acolhida aqui do Dr. Rafael Chay, agradecer pelo livro que nos foi presenteado. Vou ler, de muito interesse. Eu também me enveredei novamente pela área acadêmica e, enfim, vou ter que ler muito sobre inteligência artificial para dar conta da tarefa que me meti, né? Agradecer também a doutora Liriane pela colaboração. Não conseguiria cumprir essa tarefa sem o auxílio dela, com certeza. Bem, agradecer a doutora Raíssa, a doutora Anthony e doutor Luiz Dino. Dizer que foi uma satisfação. Eu estava muito preocupado, mas acho que conseguimos levar a termo e transmitir alguma informação sobre aquilo que o Poder Judiciário vem fazendo, vem produzindo, no sentido de se atualizar em termos de tecnologia e inteligência artificial. Muito obrigado. Também agradeço a oportunidade. A tecnologia da informação é péssima em divulgar seu trabalho, né? A gente não tem essa
esse costume de fazer propaganda. Então, ter um espaço desse, onde nós possamos falar um pouco das iniciativas que o tribunal está fazendo, né, através da tecnologia da informação, é muito, muito bacana, né? Porque a gente consegue até expressar para a advocacia e para o público geral que, apesar de ser uma área meio, a gente tem muito essa proximidade com os magistrados, com os servidores. Então, nós temos essa preocupação com aquilo que o judiciário faz, né, ou que tem que fazer, né, que é a prestação jurisdicional eficiente. Obrigada pela oportunidade. Nós que agradecemos o convite, vocês aceitaram, foi muito importante, muito enriquecedor. Eu acredito sim que alcançamos com louvor tudo que foi proposto aqui, o ensinamento, a informação. Acredito também que o nosso ouvinte tenha sentido conectado com as inovações, mais uma vez, ter tido esse tato com o que o tribunal está fazendo. E, claro, estamos no Brasil inteiro, só que, sim, essas tecnologias, essas inovações fazem parte do sistema jurídico também do Brasil. Então, sim, para qualquer lugar que você esteja nos ouvindo, também vai fazer parte do seu dia a dia, da sua vida. É muito importante também, nós temos... Tive um problema de áudio, eu voltei aqui. Voltando à conexão. Muito importante também entender que é faseado. É assim como a implementação de uma cultura na empresa, não é do dia para a noite, não vai ser agora, não vai ser depois. É faseado, pessoal. Então, vamos ter desafios, vamos ter alterações, vamos ter melhorias, e isso faz parte de todo e qualquer sistema de inovação. O importante é estar em movimento, estar buscando sempre a melhoria e, claro, para o final do dia, para todo o ecossistema, para o cidadão e para todos os membros do judiciário, bem como na esfera pública e na esfera privada. Então, mais uma vez, em nome do podcast, agradecemos muito a presença de vocês aqui, extremamente enriquecedor para todos nós. Muito obrigado. Obrigada. É isso aí, pessoal. E não deixa de seguir a gente nas redes sociais, @contro_out_law, tanto no YouTube quanto no Instagram. Agradecemos a audiência de vocês. Fiquem com Deus. Até a próxima oportunidade e fui.